Olá, oi Pati, o ser humano já entrou, oi Soraya, oi Elaine. Oi galera, tudo bem? Tudo bom pessoal? Tudo bem? Coloquem de onde vocês são, coloquem ali nos comentários de onde vocês são para mim saber. Tá tudo ok com o áudio? Olha. Oi Elaine, oi Janaína. Oi, João. O João tem uma live depois, hein? Vou não esquecer de falar. Depois da minha, vai todo mundo pra live do João. Também quero assistir. Olha, a Elaine é de Juiz de Fora. Legal. Deixa eu ver mais. Vou esperar mais um pouquinho. Enquanto o pessoal tá entrando. Oi, a Nai é de Sapucaia do Sul. O João é aqui de Porto Alegre. Vai fazer uma live depois. Isso aí. Coloquem de onde vocês são. Agrolândia, Santa Catarina, Janaína. Que legal. Que show. A gente tá esperando mais um pouquinho. A Ana vai entrar um pouquinho depois, pra poder apresentar ela. Apresentar um pouquinho desse projeto que ela tem. Olha a Gabi da Zelo. Oi, Gabi. Claudete. Quem eu não dou oi é porque não aparece pra mim aqui, tá? Eu tô dando oi pra quem eu tô enxergando aqui os nomezinhos de vocês. A Paula. De Itajaí, a Elia de Itajaí. Legal. Esperando o pessoal entrar. E daqui a pouquinho a gente começa com a Ana. A live de literatura. Esse assunto é tão importante, né, gente? É quem trabalha no chão mesmo, assim, que conta bastante história para os seus alunos. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Que história a gente escolhe, né? E a gente escolhe muitas histórias com eles, sim, né? Porque eles escolhem também. Mas a gente quer preparar uma hora do conto. A gente quer trabalhar até dentro do nosso projeto. E aí, que história que a gente escolhe? E isso que eu achei importante, trazer uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre isso. A Ana daqui a pouquinho tá entrando com a gente. Vamos esperar mais um pouquinho e aí a gente começa esse bate-papo. Falei pra Ana, Ana, não fique preocupada não. É pra ser um bate-papo, pra ser bem tranquila, uma coisa assim, que é o que ela faz, sabe? Todos os dias lá no canal dela da Movimento Literário. Que é pra nos inspirar, trazer essas histórias lindas. Ela vai dar algumas dicas de histórias maravilhosas no final também. E aí eu disse pra ela, não te preocupa, assim, ó, o nosso roteiro é conversar sobre a literatura infantil, conversar sobre o livro, conversar sobre as ilustrações, conversar sobre o conteúdo, que é importante também, né? Então, pra ela ficar bem tranquila, assim, porque ela já domina esse canal do Instagram, né? Eu acho que eu que sou mais novata aqui, né, falando com vocês. Bom, vou me apresentar então, quem não me conhece ainda. Galera, quem tá entrando, coloca de onde é, porque assim, ó, a gente não consegue salvar depois os comentários, então eu tô tentando acompanhar agora vocês ali, que vocês vão entrando e colocando ali, eu já vou acompanhando vocês, da onde que vocês são. Então assim, eu sou a Dana Vargas, sou do Convocar Infância. Quem é a primeira vez que tá entrando, quem tem gente já acompanhou outras vezes, essa é a nossa terceira live já, foi 3. A primeira foi com a Patrícia, da Ser Humano, depois foi com o Altino, né? Um escritor maravilhoso, professor de chão. E hoje, então, a gente vai trazer a Ana. Bom, a Convocar Infância, ela veio com o intuito, assim, de nos ajudar, né? Porque eu também, como professora de também ainda de chão, como a gente fala, assim, eu trabalho com crianças ainda também, sou pedagoga, estou terminando a minha especialização em orientação e supervisão escolar, e começando a de educação infantil agora, com o Paulo Fock aqui em Porto Alegre. E assim, eu sou uma admiradora da leitura, da literatura, gosto muito de livros, sempre fui muito apaixonada por contação de histórias, quem me conhece de perto sabe, de trazer a história para os meus alunos, e eu sempre vou atrás então, de novidades. E aí eu sempre compartilho meu Facebook pessoal, do meu Instagram,
No meu Instagram tem uma média de 3 mil pessoas, no meu Facebook quase 5 mil. Então, assim, tem muitas pessoas ali que me acompanham já há bastante tempo. Trabalhei com formação de professores, no curso aqui em Porto Alegre, que se chama Corujinha Sapeca. E aí, muitos professores passaram. E eu sempre compartilhava tudo que é ideia, assim. E eu tinha, então, essa ideia de montar, então, um canal meu de comunicação, de abertura, de poder conversar com educadores de vários lugares do Brasil. Então, montei esse canal. E nesse canal veio a pandemia, né? Então, assim, olha, acho que uma das coisas boas que a pandemia trouxe, que não é nada bom, mas uma coisa para mim foi conhecer pessoas diferentes, ter mais tempo de entrar na internet, de poder pesquisar um pouco mais. E aí veio a Ana da Movimento Literário. A Ana veio assim, a gente. Eu até vou chamar ela, porque ela já tá aqui. Sim, vai ficar gravado, galera. Depois vai ficar gravado, quem não conseguir acompanhar. Eu vou chamar a Ana e vou apresentar a Ana junto com a Ana aqui, pra ela, você já ir olhando ela, tá bom? Peraí, só um pouquinho. Vamos chamar a Ana. Essa conversa. Vamos adicionando aqui a Ana. Oi! Olá! Tudo bom, Ana? Tudo bem? Estava ouvindo a sua história. Um pouquinho, né? A gente faz uma pincelada, assim, né? É, Então, Ana, eu tava começando e ia começar a te apresentar. Já vou chamar a Ana já para ficar aqui, para o pessoal já ir vendo a Ana aí. vamos. Então, aí a Ana, nessa minha pesquisa, assim, agora, vamos pesquisar coisas novas, diferentes. Opa, vi uma live da Ana com a outra Ana Carol também, a Ser Criança Natural, que eu já acompanhava antes. E eu olhei e fiquei admirada, encantada, apaixonada já, de primeira. E aí eu disse, olha só, vou começar a seguir o movimento literário, já procurei livros. Entrei para pedir um livro, eu queria esse livro aqui, que eu vi que ela tinha, que é do Iacais, maravilhoso, que eu já tinha contado meus alunos ano passado, mas não era meu. Tive que entregar o livro para a mãe da criança, e aí fiquei sem, eu vou comprar esse livro. Aí eu vou, Ana, por acaso, tu tem um livro, eu queria esse aqui, na casa dele. Ai, a Ana já me atendeu de primeira, já me atendeu, já foi me recebendo. Eu saí, gente, com 8 livros. Só para vocês terem ideia. Eu fui comprar um, dois, eu sei com 8. Mas tudo bem, era importante, faz parte. E aí, mas não é assim, esse trabalho que ela tem da curadoria dos livros. Todos os livros que ela mostra, e vocês que acompanham, de repente, elas já estão acompanhando há um tempo, e quem vai acompanhar a partir de agora, o movimento literário não tem a preocupação de venda de livros. Ela quer que as pessoas saiam dali encantadas com os livros que ela tem. Então, tudo que tem ali é porque é de qualidade. Que ela vai ali, ela olha um por um, ela vai atrás, ela tem uma pesquisa atrás de cada livro. E isso que me emocionou, isso que acho que me trouxe assim, com mais vontade de trazer a Ana, de conversar, de ter a Ana ali do meu lado, olhar o WhatsApp e mandar oi. Oi, qual livro que tu vai mostrar hoje? Como ela não deve ter tempo de atender todo mundo, ela bota do Instagram. Eu adoro, curto, comento, né? Como se estivesse tomando um cafezinho na minha casa. Oba! Então é isso que eu trouxe a Ana. É isso que eu trouxe a Ana para apresentar para vocês. Eu sei que tem muitas educadoras que tem eu, que pesquisam, que gostam de leitura, que vão atrás. Então acho que é essa nosso objetivo maior dessa live aqui, é trazer a Ana para nos apresentar um pouco esse mundo. E também várias dúvidas, de repente, vocês podem comentar ali, pode colocar nos comentários. Então a Ana, ela é pedagoga, especialista em literatura infantil pelo Instituto Vera Cruz, em São Paulo, né? Então ela reside lá. Então, Ana, bem-vinda ao canal da Convocar Infância. Uma honra te ter aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui, chegando. Acabei de ver a Rosana, que é uma grande parceira do Conversa de Quintal, muita gente bacana. Agradecer o seu convite, né? É sempre muito prazeroso falar da literatura. E eu acredito que, como você trouxe, né? Infelizmente, são muitas coisas ruins que a pandemia trouxe, né? É muita tristeza. Mas, por um outro lado, nós nos conectamos
através de muitas formas, né? Nós nos conectamos através da internet. Muitas pessoas chegaram no movimento literário, muitas amizades começaram a ser construídas, né? E eu acho que construídas tendo o livro como elo, é uma das maiores belezas da amizade, ter a literatura como elo. E eu tenho muitas boas amizades ligadas através do livro, né? E eu acho que, porque eu trabalho com a literatura há 18 anos, eu sou pedagoga, trabalhei aula um tempo, mas comecei a trabalhar numa livraria quando eu fui abraçada aí pela literatura infantil. E a literatura, quem me conhece sabe, eu comecei a trabalhar como vendedora numa livraria e virei enlouquecida para ler e para entender esse universo. Depois fui trabalhar em editoras e aí dessas editoras eu fui me ligando a algumas escolas que a gente levava para a escola o livro com propostas de apresentar para os professores. Vocês que são da educação sabem que é comum acontecer isso. E aí nesse percurso eu comecei a estudar. Comecei a me ligar muito a alguns autores e entender que a literatura realmente ela precisa de pesquisa também, não basta você ser só um leitor. Nós precisamos entender um pouco mais para que a gente apresente de forma mais potente a literatura para os leitores. E aí eu fui fazer a pós-graduação e nasceu a Movimento Literário. Né? O Movimento Literário nasceu no final de 2018. Com uma ideia de ser um espaço de formação, um espaço que a gente pudesse conversar com as pessoas sobre a literatura, promover a literatura de alguma forma. E paralelo a isso nasceu o quê? A livraria da Movimento Literário, né? Porque as pessoas começavam a me pedir o quê? O livro. E eu falei, poxa, eu não queria mais vender livro, já há tanto tempo, né, nesse meio. Mas aí a venda aconteceu justamente para que eu pudesse ter um espaço onde eu pudesse colocar os livros que eu acredito na potência desses livros. Eu brinco que é um lugar seguro, né? Eu fiz recentemente alguns stories explicando aí a movimento literário para essa galera que está chegando. Um espaço seguro de compra. Não tem tudo que eu gostaria que tivesse, porque não dá tempo. Eu sozinha não consigo fazer toda a parte burocrática. Eu tenho outros projetos que eu trabalho em paralelo. Então, assim, vamos caminhando devagar. Mas o importante é saber que tudo que tem lá teve um cuidado para sua escolha, né? As famílias que me procuram, eu acabo conversando com essas famílias e a gente vai formando, os professores que me procuram. Enfim, é muito mais que um espaço de vender livro, né? Eu não vou ficar rica com isso mesmo, eu já sei, são 18 anos ligada a ele. Mas a gente vai promover bastante experiência de leitura, essa a nossa intenção. E hoje a gente veio conversar, então, sobre o livro na escola, né, Dana? A Dana falou que queria conversar, ouvir um pouco você sobre essas escolhas, né? A gente fala tanto da escolha para colocar na loja da Movimento Literário e os livros que vão para a escola, né? Então, é bem aí, é bem por aí. Foi minha conversa com a Ana inicial, foi isso. De, assim, como que ela via essa questão da escolha, né? Porque nós, professores, sabemos que às vezes a gente fica lá procurando um livro dentro da escola para poder fazer uma leitura de qualidade para as crianças. E, às vezes, claro, a gente também tem que ir atrás também desses livros, não depender só da escola. Mas aí a gente acaba caindo que, às vezes, nas mesmas histórias, né? Que as histórias mais tradicionais, os contos, mais antigos, e aí o que a gente faz? A gente tem tantos livros bons, novos também, e antigos, com certeza. Que nem essa do Dudu e a Caixa já tem tempo já que eu sei que tem, e ele é uma ótima história. Então essa é a minha dúvida, assim, com a Ana, o que ela achava sobre isso, sobre as escolhas dos livros literários. Bom, então vamos falar um pouco sobre a escolha. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar que a gente também precisa ler um pouco de teoria. Nós, professores, nós que trabalhamos com a promoção de leitura, né, seja na educação infantil, seja em qualquer outro ciclo,
a gente precisa seguir alguns especialistas que trabalham com essa pessoa sobre a leitura, sobre a mediação de leitura, sobre os critérios de escolha. E eu vou deixar uma dica muito preciosa para vocês, que é o Ouvir nas Entrelinhas. Depois eu posso passar tudo para você colocar no post. Sim. É da Cecília Bajur. Ouvir nas Entrelinhas, o valor da escuta nas práticas de leitura. E eu estou usando a Cecília porque ela fala que a mediação começa na escolha, né? E como que a gente escolhe? Eu acho que a primeira coisa que a escola precisa pensar é que o livro ele tem um outro espaço muito além de ser utilitário para alguma coisa, né? Mas isso é cultural. Nós fomos alfabetizados assim. Nós, enquanto estávamos na escola, nos apresentavam muitas vezes a literatura para nos ensinar um conteúdo didático. À medida que a gente começava a aprender a se alfabetizar, a ler as letras, nos tiravam as imagens e nos carregavam cada vez mais de livros com muitos capítulos. E assim ainda se segue em muitos lugares. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar e tentar se distanciar do livro de pedagogizar a literatura. O que eu mais ouvi durante 13 anos de divulgação escolar é: este livro trabalha o quê? Este livro serve para quê? Eu vou trabalhar água. O que você tem sobre água? Sempre o conteúdo estava à frente da literatura. Será que é por esse caminho que a gente deve seguir? Né? Será que não seria o inverso? Uau, eu tenho aqui um livro incrível que eu consigo explorar nele o desmatamento. Eu não tenho tema desmatamento e vou atrás de um livro de desmatamento. Eu tenho esse livro e aqui eu começo a enxergar quantas coisas ele vai me provocar e provocar as minhas crianças. Então, eu acho que esse distanciamento da pedagogia é o primeiro passo para a gente escolher. E não nos ensina isso na pedagogia. A gente não sai da graduação com esse olhar. Por um outro lado, a gente sai com o olhar do conteúdo. E que também, ok, não estou dizendo que está errado, né? Mas eu acredito que ele pode vir por um outro caminho. Os livros como disparadores de conversa, disparadores de laboratórios, disparadores de experiências, não é? E porque fica muito mais gostoso. As crianças já têm os livros didáticos, já têm as apostilas, elas não precisam de um livro literário para ensinar a interpretar texto. Lá no livro de português tem texto, tem interpretação de texto. Será que esse livro literário não pode vir para trazer outras vivências, outras experiências? Então, aqui, assim, eu não tenho uma receita, né? Mas eu sempre gosto de soltar essas perguntas. Tem vezes que eu faço encontros com os professores, quando termina, eles falam assim: Ana, eu tô angustiada, eu tô cheia de dúvidas, tô incomodada, eu tô sofrendo. Eu falei, ok, perfeito, era isso que eu queria. Eu precisava causar em vocês essa angústia, essa reflexão, porque é dela que você vai para a reflexão, né? Então, quando a gente se organiza aqui por dentro nas nossas escolhas, a gente tem mais chances de fazer um bom trabalho com o livro na escola, né? Eu tenho, por exemplo, tem professores que chegam lá na turma da alfabetização. Preciso de um livro que ensine as letras. Será que nós vamos ter que precisar dessa literatura? Tem abecedários incríveis, incríveis, e que nos potencializam outras leituras muito além do alfabeto, né? Então, assim, quando a gente pensa nessas escolhas, tem algumas regrinhas que a gente vai seguindo, claro. Qual é meu público? Qual a minha intenção com essa leitura? Que tempo eu terei para essa leitura ou para esse projeto,
né? É um projeto universal da escola, toda a escola está trabalhando esse projeto, ou é só realmente uma escolha para uma leitura ali no fim da aula, enquanto os pais estão chegando? Cada escolha tem que ser pensada dentro de todo esse universo. Imagina você pegar um livro super potente, cheio de camadas para você aprofundar, e você pegou para ler nos 10 minutinhos de saída. Quantas possibilidades nós vamos perder ali de envolvimento com essa obra, né? Então, por isso que eu falo que existem alguns olhares muito específicos, assim. Claro que a gente, às vezes, escolhe aquele que nos marcou, aqueles que você tem uma memória afetiva, né? Mas você precisa ter alguns critérios. E a intencionalidade, meu público-alvo já conhece esse livro? Conhece livro desse autor? Quantos livros desse autor a gente já leu, né? Tudo isso são ferramentas para tornar a sua mediação de leitura riquíssima, riquíssima. E outro ponto importantíssimo também, né? A gente não vai para uma roda de leitura sem ler o livro antes. Importante. Importante. Parece, né? Por que você está falando tão óbvio? Mas a gente sabe o que acontece, né? A gente sabe. É diferente da gente falar, crianças, cada uma escolha um livro, vamos ler aqui, cada um vai fazer a sua vivência, né? Uhum. Mas que tem esses momentos, né, Ana? Tem esses momentos no nosso dia a dia, nossa rotina de sala de aula, de sala referência, mas que a gente vai lá e senta com algum, prof, tu lê. Aí tem 2, 3 que sentam em volta e tu vai fazer uma leitura. Às vezes tu não conhece ainda aquele livro mesmo. E aí realmente é novidade. Mas aquele que tu traz para as crianças, é assim, né? Mas mesmo assim, é imprescindível que o professor conheça o acervo da escola. Não estou dizendo se tem uma biblioteca gigante, conhecer tudo. Mas se é uma biblioteca de sala, se os livros estão ali naquele baúzinho da sala, no nicho da sala, aqueles livros o professor precisa. Porque o professor, ele é um mediador. Então, pode ser que naqueles 5 minutinhos a criança precise daquele mediador para abrir uma porta para ele entrar nessa leitura. E se esse professor não conhece, pode ser muito mais difícil ele ser um mediador ali naquele momento. E pode acontecer dele não conhecer aquele livro, claro, mas se ele conhece e se ele é seguro, vai ficar muito mais potente. Às vezes dali surgem ideias de projetos. Olha, o projeto nascendo do livro e não o projeto primeiro. O projeto... Assim, pouquíssimas escolas na minha caminhada escolhiam primeiro o livro e depois o projeto. E eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Pensar, olha, nós temos aqui esses 3 livros. Deles nós vamos fazer nosso projeto do ano. E as crianças vão nos trazendo as ferramentas, as crianças vão trazendo ingredientes durante as leituras para a construção desse projeto. Com certeza. Não é? E eu garanto às vezes tu acha que tu pegou aquele livro, tu pensou numa coisa e as crianças te levam para outro caminho. Sim. Às vezes é um outro detalhe que tu, percebida com o teu olhar, né, da pedagogia, pensava em outra coisa e eles te levaram para outra coisa bem diferente. A gente tem um olhar muito estragado. A gente já tem. Porque a gente já nos tirou, né? Já nos tiraram a leitura da imagem muitas vezes. As crianças trazem percepções que a gente não enxerga, justamente pelo jogo simbólico que ela tem, que nós não temos mais, né? Então, no momento, você vê, olha como da escolha a gente vai indo para a conversa, tá tudo muito junto, sabe? Quando eu montei o meu curso de mediação de leitura, a gente primeiro falava dos critérios de escolha e o tempo todo a gente estava indo amarrando e a conversa ia para mediação. Óbvio, no finalzinho que a gente fez a oficina de mediação de leitura, mas antes
a gente olhava para os critérios de escolha, a gente escorregava para a conversa, porque não dá para desatrelar isso, né? Não dá. Olha, eu não estou conseguindo ler muitas perguntas. Qualquer coisa você vai trazendo aí para mim, viu, Dana? Se tiver alguma pergunta das pessoas. A Márcia colocou que ela fez um projeto, nasceu de uma leitura o projeto dela, do Pequeno Príncipe. Legal trazer esses depoimentos. Não, é uma riqueza absurda, né? Uhum. Agora, olha isso, eu vou puxar esse gancho daí. A gente tinha conversado um pouco nas nossas conversas sobre os livros mais tradicionais, mais classudos, Uhum. e a importância, talvez, de algumas trocas, né? Que não é um lugar de desmerecer esses livros que, com direito e respeito, têm o seu espaço. A gente vê muitas vezes na escola uns autores muito tradicionais, muitos livros que ficam amarrados nos projetos por anos. Eu fico pensando que tem, óbvio, uma facilidade muito grande de controle, de seguir com um projeto que você já tem um planejamento, você já sabe quais laboratórios você vai propor, as escritas sobre aquele projeto. Tem escolas que têm trabalho, tem escolas que têm prova, Jesus amado, mas tem. Isso já está pronto. Claro, o professor tem uma vida insana. É muito mais fácil isso já estar pronto. Só que vale também para o professor pensar se não poderia experimentar, trocar. É um outro trabalho, sim, mas é muito válido viver e ele ser provocado com outras leituras. A gente só... Quando as pessoas me perguntam, esse livro é de criança ou é de adulto? É para criança mesmo? Eu falo, bom, livro bom não tem idade, para começar. Porque o livro que provoca, né? Quando eu pego, por exemplo, um livro... O Mundo no Black Power de Taió, que é um livro maravilhoso da Kyo-san, que traz um lugar de fala importante, né, de uma menina, da representatividade negra. Esse livro foi pensado para criança, mas ele me provoca muito. Ele me envolve, ele me faz refletir, ele me potencializa conversas com um adulto ou com uma criança. Então, eu acho que é isso. O livro, quando ele vem com uma boa narrativa visual ou a verbal, com um projeto gráfico bem cuidado, esse livro tem tudo para abraçar, tanto a criança quanto o adulto. E quando o adulto se sente envolvido, abraçado e provocado, o projeto vai ficar incrível. Vai ficar incrível. E nem sempre nós precisamos também fazer alguma coisa quando a gente lê um livro, né? Sim. Na escola também tem, é muito comum. E eu tô falando, gente, porque eu já estive nesse lugar, né? Não tô falando de um lugar que eu tô só enxergando, né? Eu já fui professora também. E eu precisei estudar literatura infantil para falar, opa, né? Opa, olha aí. Quantas camadas tem além das cores, números e formas? A criança não precisa aprender isso, muito menos com um livro. Quem vai trazer isso para ela é o jogo simbólico, é a brincadeira. Vamos perder tempo com outras coisas, né? Então, acho que, assim, eu tô provocando um pouco, porque eu acho que essas provocações são importantes, são reflexivas. Eu as fiz, ou pesquisadores teóricos fizeram essas provocações comigo há muitos anos, quando eu comecei a olhar a infância de outro lugar, né? Uma outra coisa, quando eu trago aqui a infância, é importante essa questão da infância, o olhar de respeito que a gente tem com essa criança, né? Muito. Faz todo sentido também na escolha. Para que criança, né? Um livro que a gente termina de ler e fala, nossa,
que bobo, que bobinha essa história. Eu vou ofertar para criança? Você achou bobinha? Por que que a gente vai ofertar para criança? Agora, quando a gente fala, uau, esse livro é arrebatador. Cara, a gente já quer fazer a roda logo. Porque a gente quer aquilo. E a palavra-chave disso chama encantamento, né? É muito isso, Ana. Muito, Ana. Vários ali que tu apresenta, assim, do teu canal, e eu tô sempre seguindo, sempre olhando. Às vezes comento contigo, como se estivesse falando ali, ao vivo, né? E é bem isso, né? A gente se encanta, a gente já quer sair contando. E agora, nessa época que a gente está afastado das crianças, né? Em termos, assim, a minha escola, ela está mandando vídeos. Eu incluo toda semana uma hora do conto, porque é o momento que eles mais gostavam e é o momento que eu gosto também. Então, acho que tu também tem que estar encantada com isso. E eu já, histórias que chegou ali no meu malote já foi contada, sabe? Já foi entrando. Porque isso, acho que tem que estar encantado, né? Tu tem que Sim, se encantar pelo livro, tem que se apaixonar. Porque a primeira coisa é isso que a gente falou, é o encantamento do o professor. encantamento. A gente só forma leitor sendo leitor. Né? Muitas vezes, eu já escutei muitas vezes, nossa, meu filho lê 10 livros, 20 livros, é um super leitor. E quantas vezes vocês conversaram com essa criança sobre essas leituras? A conversa, ela potencializa essa experiência que essa criança está tendo. A gente fala que a leitura é muito solitária, principalmente quando eles vão ficando mais velhos, né? Eu comecei a sentir aqui em casa, com o meu de 11 anos, já escrevi um pouco isso lá no Instagram, que era, em alguns momentos era difícil eu perceber o livro na mão do Arthur. E o que eu falava para ele? Filho, pega um livro para ler. Filho, olha o tamanho dessa prateleira, escolhe um livro. Aí ele falou, mas eu gosto quando você lê comigo. Oh. Porque ele já tem 11 anos, ele já sabe ler sozinho, ele é um leitor autônomo, ele é um leitor juvenil. Claro que ele vai ler sozinho, mas ele gostava do colo, ele gostava daquele momento. Por que eu... E eu tenho de 4. E aí eu comecei a perceber o quanto é importante a voz do mediador, que é a mãe. Outro livro, a Yolanda Reis, dessa coleção também, fica a dica. Ela traz algo, muita gente já ouviu falar, que é o triângulo do afeto, né? Aonde existe o livro, o leitor e um adulto, é o triângulo do afeto. Algo ali acontece, potencializado por esse afeto. Então, óbvio que esse meu filho leitor, de 11 anos, autônomo, ele pode ler sozinho e vai ler sozinho muitas coisas. Mas tem momentos que a gente escolhe um livro por capítulo e ele lê para mim. E aí a gente dá uma parada, a gente conversa. Às vezes eu começo a bocejar no segundo parágrafo, porque eu estou destruída do dia. E ele fala, mãe, você não está prestando atenção. Eu falei, desculpa, filho, eu corri aqui um pouquinho, mas foi... Mas eu estou com ele. Eu estou com ele. Pode ser que para ele só a presença ali está valendo muito mais do que ele está entendendo a história ou não. Por isso que às vezes a gente fala, né, desse entender. O que é entender a história? É uma outra palavra importante, uma expressão aí que eu acho que vale, né? Você que está aí, né, na escola, quantas vezes você talvez já falou, já ouviu? O que entendemos da história? Quem quer falar o que entendeu? Quem quer compartilhar o que entendeu? Perguntar para uma criança de 4 anos o que ela entendeu da história não é muito complexo, né? Perguntas para a gente pensar um pouco. É Né? verdade. Me vi agora nessa pessoa que tu falou. Live, imagina, quando a gente terminasse a nossa conversa, eu ligo para você. O que você entendeu da nossa conversa? Difícil você organizar na sua cabeça ali rapidinho. Peraí, eu vou falar. Você imagina uma criança
que enquanto você estava lendo, ele olhou a nuvem, ele viu um pássaro voando, ele voltou para a história, ele coçou o pé, ele mexeu com um Uhum. amigo. E para que ele tem que Uhum. entender a história? Ele tem que entender o que o autor quis dizer. Mas ele tem que se conectar com aquela imagem que está ali, ele tem que se conectar com a melodia da história, ele tem que se conectar com o ritmo, com a passagem de tempo, com algum personagem, alguma personagem. Isso é muito Ana, tem crianças que pedem até para te ler várias vezes a mesma história, né? Porque às sim, vezes tu leu a história lá na rodinha e ela ficou. Ficou pensando, ficou pensando. Aí te traz o livro novamente. Aí, prof, conta pra mim. Aí tu conta de novo. E aí ela fica lá olhando as imagens, lembrando que a prof vai falando, assimilando todas as informações, viajando. E sim. é isso aí, né? É isso que a gente tem que esperar deles mesmo. Esse contato. Exato. É de uma riqueza, né? E nesse livro que eu falei da Cecília Abajur, a gente, a gente se atenta a essa escuta, que muitas vezes é escutar os silêncios das crianças. É muito mais Verdade. rico, mas é muito difícil. É muito difícil. Quando eu falo com as meninas do berçário, eu falo, como é que nós vamos escutar os bebês? Né? Primeira coisa é achar, eles não vão ficar parados, né? Se ficar parado. Eu falei, gente, se ficarem todos estáticos, chama médico, porque alguma coisa está errada. Porque no início trazia uns pais com uma ansiedade que é normal, os pais também não sabem, estamos todos vivendo a experiência nova com esse bebê. Trazia, mas eu acho que ele não gostou muito do livro, porque ele não ficou parado prestando atenção. Eu falei, que ótimo que ele não ficou parado. Ele não vai ficar parado. Mas ele está lendo com o corpo, ele está lendo, se jogando no livro, balbuciando alguma coisa. Quantas vezes a gente começa a ler? Eu tenho uma escola que eu faço uma assessoria, a berçarista um dia falou para mim, ô Ana, vira e mexe, eu tô lendo para auxiliar aqui, a moça que tá lá do lado dela, né? Eu falei, que ótimo, vamos seguindo, continue lendo para Lúcia. Porque a criança que está aqui, ela está te ouvindo. A sua voz está chegando até ela. E ela vem e volta, né? Muitas vezes você levanta a voz, você abaixa a voz, você troca o ritmo, ela volta. É verdade. Então, assim, E a importância, né? Essa questão dos bebês, às vezes as pessoas não acham que não é importante ler para bebês, né? E quanto é importante, né? Isso que tu falou também, já sei de outras donas de escola também. Que ler, essa questão dos livros não precisa ter uma rodinha. Se caso assim, as crianças querem ficar lá, onde ela está lá, naquele espaço, no brinquedo, segurando o brinquedo, ela vai escutar de lá. Não precisa estar ali, né? Senão, a gente sabe que a gente segue um sistema da escola, numa roda, vão sentar, vai convidando, vai convidando. Às vezes, aonde eles estão conectados com a história, né? sim, E Ana, uma coisa que tu tem comentado bastante aí, para te emendar junto, é a questão do livro, né? Da contação e a utilização do livro. Porque às vezes as professoras pensam, ai meu Deus, agora eu vou ter que fazer um recurso. Eu sou muito assim também, e já fui muito mais. Agora eu tô muito mais no livro. Mas eu já fui muito assim, agora eu tenho que fazer um fantoche. Agora eu vou ter que fazer um recurso diferente para contar essa história. E os livros são riquíssimos nas imagens, né? riquíssimos. Eu acho que todas as ferramentas são experiências diferentes. Quando as pessoas perguntam o que é mais importante, ler ou contar a história? Né? Ler com o livro na mão ou inventar uma história? Eu falei, as duas são incríveis. Uma não inutiliza a outra, né? Agora, quando a gente pega um bom livro, e o que é um bom livro? Mais uma vez, não tem. Se tivesse receita pronta, eu fazia um livro e ganhava muito dinheiro com isso, mas não tem. Mas é um livro provocativo, é um livro que não menospreza a inteligência de uma criança. É um livro que você não olha para um projeto gráfico com as páginas tortas, uma folha ruim, transparente, ou
que não ficou legal a imagem ali, você olha esteticamente e fala, nossa, que feio. Um livro, que mais? Um livro que não é realmente provocativo, fugiu outro, eu ia dar mais um outro exemplo, fugiu. E aí, então, quando você pega um livro potente, a gente fica pensando se precisa do fantoche, se ali já não tem os elementos que a criança vai precisar. Um dia, aí a gente pode ir até para as imagens estereotipadas, porque eu vou dar um exemplo da nossa grande ilustradora, saudosa, criadora Ângela Lago. Uma vez numa entrevista, ela disse o seguinte: se eu desenho, abre aspas, se eu desenho um rei todo pronto, todo rei, que rei eu vou deixar para essa criança imaginar? Então, se a gente entrega tudo, o coelho, o fantoche, né? É uma história de coelho, faz todos os coelhinhos, tudo, tudo. Se você entregou tudo, essa criança não tem mais o que imaginar, porque você entregou tudo pronto. Por isso, muitas vezes, quando a gente fala dos elementos da natureza, um graveto, né? A Carol colocou recentemente uma provocação, uma experiência. Então, assim, quando a gente permite que a criança seja provocada sem que você interfira tanto, pode ser muito mais potente. Claro que você pode fazer uma sessão de teatro com fantoche, claro. Mas vamos perceber e nos atentar se a gente sempre vai precisar disso. O avental com coisas, né? Se a gente faz uma roda, uma criança de um lado, uma criança da outra, outra ali, a nossa voz, o nosso respirar, o nosso aconchego, mais o livro, já está de bom tamanho. O que mais a gente precisa, né? É verdade. Então, quando a gente... Agora, se não é um livro que te traz todas essas provocações, talvez esse livro não deveria estar ali. Olha, vocês viram? Eu fiz vários stories falando desse lançamento da Juju. Ah, sim. Que é um livro da literatura de colo, da coleção, né? Lindo. Um livro extremamente provocativo. É um livro que é pensado para o bebê, mas que eu e o meu de 4 anos curtimos muito, demos muita risada. E quando o mais velho saiu do quarto, ele falou, que livro é esse? E ele sentou e terminou de ouvir. Né? É um livro. Será que eu preciso montar um cenário de mágica para ler esse livro só porque ele fala de mágica? Não sei. Né? Eu vou fazer o personagem para contar a história. E se esse personagem vir depois, num outro laboratório, numa outra vivência? Por exemplo, é Nina e o Ludovico. E se Nina e o Ludovico começarem a participar dos projetos? Aí vai para a experiência de artes. Depois vocês podem usar ali na área. Podem ser personagens dessa série, mascotes. Mas ele veio depois, ele não veio antes. A criança já teve a oportunidade de fazer a conexão com os elementos que a Aline Abreu colocou aqui, antes da gente contaminá-los, entre aspas, com o que a gente está trazendo, né? Por isso eu gosto, às vezes, de imagens, livros que não trazem imagens não estereotipadas, né? Sempre os porquinhos da mesma forma. E é uma tendência da gente falar assim, mas é tão fofinha essa imagem. É fofinha. Mas a gente está nesse fofinho há muitos anos. As crianças precisam ser provocadas. Nós não éramos provocados. Verdade. Provocados no sentido de criar, né? De pensar novas experiências. Dele criar a imagem que ele está fazendo daquela história. Não é vamos recontar a história, não é isso. Dele se conectar à experiência, por isso que a gente fala, são muitas experiências que um leitor pode viver no momento da leitura. E ela pode, um conto tradicional, um conto oral pode ser contado, né? Mas ele pode ser lido. A gente tem, por exemplo, trouxe
Três Porquinhos, super diferente. É um livro lindo, esses Três Porquinhos. Tem um essa semana que tu lançou, né? Tem um essa semana também. Que entrou hoje, eu acho. Clássicos da Rosana. Isso. Ele tem um pouquinho mais. Nossa. Esse é bem transgressor. Tem uma porca feminina aqui que traz uma história muito legal, uma percepção muito legal. Que legal. É muito legal. E o que eu gosto são das imagens. E ele nos traz outros olhares. Né? Ângulos diferentes também, né? Ângulos diferentes que pegam o lobo. A Rosana, que é uma grande educadora, colocou: precisamos quebrar essa prática que é cultural. Né? Sim, exatamente. A Rosana é uma educadora durante muitos anos, trabalha com crianças muito pitucas, e ela me conta algumas experiências que ela fez de provocação, de sensibilização com o livro antes de começar. Uau. E é isso, você vai dando você vai preparando, sabe? Arando ali aquela terra para a literatura vir e ter o espaço potente que ela precisa. Eu trouxe aqui um outro Três Porquinhos, por exemplo, que é da Rosinha. Olha. Que é um livro só de imagens. Super diferente, com umas imagens diferentes. E as pessoas têm muita dificuldade porque ele é um livro só de imagens, né? Esse livro só de imagens, então, é um livro sem histórias. Não, a história está aqui, tem um enredo sendo contado através da imagem que a Rosinha colocou, através da pesquisa que ela fez do conto tradicional, que vem aqui. Legal. E o mais legal não esconde para a criança que o porquinho não morreu, que o lobo não comeu. Comeu. Eu falo, gente, eu tenho uma raiva tão grande. Eu cresci achando que o lobo não comia os porquinhos, que eles terminavam... Que ele fugia? Não, que eles terminavam todos felizes, os três. Não, o lobo come dois, só sobra um. É real, verdade. Mas e aí a gente fala... Quando eu conto para os professores, eu falei: você sabia que os porquinhos morreram? Que porquinhos? Os porquinhos, os três porquinhos, morreram dois. Não acredito. Falei: ai, Ana, sério, não acredito também que eles morrem. Morrem, o lobo comeu. E depois o porquinho que sobrou comeu o lobo e junto comeu os irmãos, porque estava na barriga do lobo, né? Meu Deus, olha só. E a gente leu para o meu filho, com muito pequenininho. E ele falava. E aí o lobo foi lá e comeu o porquinho. E ele brigava. E tá tudo certo. Porque esse pudor é nosso, não é da criança. Não é verdade. Aí dá outra live, né? Falar outra live falar sobre essas provocações, esses assuntos. É verdade, Ana. O pudor é nosso. Esse medo, esse blindar, colocar nessa redoma, né? Tem gente falando: nunca soube que eles morreram. Então, gente, tem a história... Que nem eu, Cris Victor. Eu também não. É verdade. Todas as histórias originais eu não consegui ler ainda todas. Mas eu já li algumas, sim. Muito da enganada. E é isso. Aqui ela está embasada no conto original e ela fez uma narrativa de imagens. Aqui, por exemplo, a adaptação de Gilles Quarengi com ilustrações de Chiara Carré. É uma adaptação. Ele pegou os elementos e provocou, né? Então, assim, a gente precisa... Isso é provocar. E aí, esse critério... Aí eu vou voltar para a escolha. Aí a gente tá lá, né? Eu tenho 5 opções de Três Porquinhos. O fofo, que todo mundo termina feliz para sempre, canta aquela música que a gente vê, né, na televisão, que é aquele que contava pra gente. Tem um que não fala, não deixa muito assim, tem outro que fala que comeu. Qual professor vai levar para a roda de leitura? Conto de fadas. Então, mas imagina, se eu conto que comeu, amanhã eu tenho uma fila de pais aqui na porta me acabando.
Sim, né? Claro que todo mundo pensa assim. O que acontece? A gente sabe o que acontece. Mas aí, o que é? A escola precisa apoiar o professor. Apoiar nas suas decisões. Não adianta eu ser uma professora que falou, vou lá, vou ler a história da Chapeuzinho de Verdade, ou vou ler uma história que traz um assunto sobre a morte. E aí amanhã tenho pais querendo a cabeça dessa professora. Então, assim, eu acredito que a escola precisa estar unificada nessas decisões e nessas apostas. Verdade. Esses livros são importantes. Criança que não lida com desafios agora vai fazer terapia depois. É verdade. Os livros, eles trazem provocações. Por isso que eu falo, a importância do professor Ler. do professor estar preparado para aquilo. Né? Ele precisa também estar preparado. E como ele se prepara? Lendo, estudando. Pode acontecer, olha, é um tema muito delicado, eu não consigo lidar com esse tema, eu passei uma situação particular agora. Então, tá tudo certo. Você não tem que ir para leitura com esse livro, porque o professor precisa estar seguro, né? Nos seus atos de escolha, né? Então, provoquem, escolham temas desafiadores, mas se preparem para isso. Escolham, pesquisem quais são os autores. Tem muito autor bacana rodando por aí, muita gente interessantíssima, ilustradores importantes. Acompanhe o movimento literário, que eu vou mostrando vários. Né? Muitos. Inclusive, eu conheci alguns da... Esse daqui, ó, deixa eu ver aqui. Da Baba Yaga, né? Esse aqui, ó, da Baba Yaga, que Sim. São os livros bem artesanais, né? Os livros praticamente, assim, muito diferentes. E da Tomba também, que eu não contei, ainda tá aqui, ó. Pra eu contar. Então, assim, isso é legal porque daí a gente começa a abrir para as novidades também, né? Sim. Porque a gente, às vezes, assim, é que nem eu falei, assim, eu adoro. E se eu for, quando abrir os shoppings, que agora não, né? Tá fechado. Mas eu vou pra Livraria Cultura, que tem aqui em Porto Alegre, vou pra Saraiva, que é onde tem, sabe, livros assim, que aí tu olha, tu mexe, tu toca. E aí a gente não vai, eu tô em casa, mas eu quero procurar. Tem movimento literário, tem outros lugares também que tem livros. Procura, pesquisa, às vezes tem ali. Às vezes, o que eu acho legal, assim, o negócio das lives também, a gente consegue trocar também as figurinhas. Sim. Às vezes tem uma lá que assiste a live e diz, olha o livro que eu já contei, olha o livro que deu, assim, um super projeto, meus alunos amaram, não deu projeto para os meus alunos amam. Então, essas trocas é importante. Trocar com um colega do lado também. Colega da tua escola mesmo, ali da porta do lado. Olha só, eu contei essa história. Então, olha só, quem sabe tu quer trocar, agora vamos trocar, vamos contar uma história diferente. Isso é legal também. Parcerias, assim, de professores. Então, assim, mais uma vez, eu não faço nenhum curso que eu não falo para o professor que ele precisa estudar teoria. Eu estudei 2 anos literatura infantil, gente. Foram 2 anos, um sábado sim, um sábado não. A gente precisa estudar, né? Então, assim, é óbvio que aqui eu estou falando de um lugar de uma especialista. O professor vai seguir as especializações que ele quer dentro da pedagogia, dentro da tudo certo. Mas a gente tem hoje ferramentas, livros que não são tão teóricos no sentido de livros muito densos, muito profundos, de uma linguagem simples que a gente consegue. Olha esse acabou de ser lançado, A Vez e a Voz das Crianças, da Adriana Friedman. É incrível. Esse ainda não tenho, eu tô de olho. Aproveita que a loja da Movimento Literário tem 10% Já tem! de tudo! Verdade. Tá no Movimento Literário. Prática docente, que é importante também, que é com base na esse eu tenho já. Esse aqui, ó, O Mundo Aberto. Esse aqui é a leitura obrigatória. Aê, Tintim! Se não terminei ainda, estou lendo. O Mundo Aberto, um livro, ó, fininho, fácil, né? Ó, Sim, meu autógrafo, ó. Vou mandar de volta. Eu queria falar, assim, ó, a gente já está quase no fim, né? Faltou Sim.
Eu Isso. queria deixar alguns recadinhos, assim, para a gente fechar um pouco, porque essa conversa vai longe. 8 minutos. Primeiro, precisamos, então, nos formar como formadores. Abrir a caixinha para a gente experimentar coisas novas. E onde eu vou buscar? Pesquisando. Seja no Instagram da Ana, tem a Conversa de Quintal, que é grande parceira, a Rosana está aqui com a gente, que faz um trabalho maravilhoso sobre a infância de uma Eu forma acompanho. geral, costurando a literatura, né? Tanto é a loja lá do Espaço Físico é a Movimento Literário. Eu falei que eles têm primeiro a loja física do que eu, né? Eu não tenho a minha física aqui e está lá. Então, assim, um espaço seguro de procurar, de passear. Entra lá na loja da Movimento Literário, leia sinopses, me escreve. Ana, estou em dúvida, tal livro, não entendi. É isso mesmo, que legal, isso e aquilo, pode me escrever. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Pode me chamar de novo que eu respondo. Então, acho que essa pesquisa é importante. Abrir os olhares, então, para esse novo acervo. Pensar a leitura na escola como um lugar de não ensinar, o livro como objeto de ensino, o didático faz esse papel, vamos deixar a literatura para outras vivências. A partir do momento que a gente se desprega, se desconecta do livro utilitário, a gente tem, assim, acho que a gente anda léguas, sabe, com relação à literatura infantil. Né? Eu trouxe várias coisas que a gente podia colocar, por exemplo, esse aqui, que é um livro que eu acho que é importante indicar para os professores, que chama Lá no Meu Quintal, da Gabriela Romeu, é uma grande pesquisadora, né? O Brincar de Meninas e Meninos de Norte a Sul. Então, olha, se a gente está falando do brincar, se a gente está propondo brincadeiras, se a gente está montando ali um espaço de vivência do brincar, por que não a gente contar para as crianças como a criança lá do norte, mostrar fotos, mostrar mapas, mostrar os brinquedos. Olha que show. Então, é claro que esse livro ele está muito mais servindo para o professor como um ponto de apoio, mas é de uma riqueza para mais de ano de trabalho. Isso é importante, né, Ana? É importante ter esses livros assim. Desde do índice, a criança, os mais velhos, imagina isso na Fundamental 1, as crianças começam, vocês querem começar por onde? As descobertas. Então, tem um índice que é super diferente, tem as imagens, tem fotos, tem desenhos, é de uma riqueza, né? Esse é Lá no Meu Quintal. A Ana vai me passar depois os livros, né, Ana? Direitinho para me colocar os nomezinhos. Então, a gente precisa também sair desse lugar do planejamento pedagógico e abrir para esses novos olhares. E costurado a isso, você vai escolhendo as leituras, né? A gente pode mais para frente depois falar sobre a mediação, e aí lá nas mediações a gente vai pensar as escolhas para cada proposta, vamos dizer assim. Não gosto muito de propostas, mas qual a minha intencionalidade com aquele objeto, né? Eu acho que por esse caminho. E aí, da outra live. Então, as provocações, já pediram sobre as provocações, já pediram. Vou colocar. Vou deixar um convite ao Movimento Literário, tá? Eu montei um grupo para um curso sobre o livro ilustrado, que a gente pode falar um pouco mais do livro ilustrado. São 3 encontros, nós vamos amanhã para o 2º encontro, já tem uma sala fechada, mas muitas pessoas me procuraram querendo participar desse curso. E aí eu disse que eu ia abrir uma 2ª turma, porque tem pessoas aguardando, né? Então, quem quiser pode me escrever, eu estou pegando ali os nomes para ver quando que a gente pode começar uma nova turma. É um curso que a gente propôs online, um preço bem simbólico mesmo, tá bacana para que todos consigam participar mesmo desse encontro e conhecer um pouco mais desse universo do livro ilustrado, que aí são livros, com certeza, que são muito provocativos e potentes na leitura na escola, em casa, em qualquer lugar. Ana, muitíssimo obrigado. Senão o Instagram vai nos cortar e você não vai salvar a live. Amo ter. Beijos.
Gente, muito obrigada. Beijo para vocês. E eu encontro vocês na Movimento Literário.